Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar mais uma aula de ciências. Esta é a segunda aula do material 4 sobre processos de separação de misturas, também chamados de análise imediata. Na primeira aula do material 4, nós estudamos sobre alguns métodos comuns do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, de separação de misturas. Além disso, nós fizemos uma atividade de observação e demonstração, onde foram colocadas algumas misturas, e nós tivemos que dar algumas sugestões de processos simples para separar essas misturas. Agora, nessa aula, nós vamos aprofundar um pouco mais em alguns processos. Bom, vamos iniciar com a catação. A catação é um processo que realizamos com a própria mão, um processo manual, que nós temos duas figuras aqui. A separação do feijão, a catação do feijão. Nós fazemos isso para poder separar aqueles feijões que estão estragados, que estão velhos, né? Ou até mesmo algumas pedrinhas, algumas rochas, insetos que podem estar contaminando esse feijão, né? Essa comida. Isso pode ser feito também com amendoim, com milho, com outros diversos grãos, né? Agora, nessa figura da esquerda, nós temos no centro de triagem de coleta seletiva dos resíduos sólidos da cidade, aqueles que nós colocamos em sacolinha, colocamos na lixeira em casa e passa um caminhão e pega. No centro de triagem da coleta seletiva, tem alguns profissionais que estão separando aquilo que pode ser utilizado na reciclagem, que pode ser papel, papelão, vidro, metais. Então percebam a importância de cada pessoa para facilitar esse processo. Você pode em casa já iniciar esse processo de separação, porque quanto menos resíduo sólido, né, for para o aterro sanitário, mais será a sua vida útil. Por mais tempo a gente poderá utilizá-lo e menor impacto ambiental haverá. O segundo processo, peneiração ou tamização. Por meio de uma peneira, você separar aquilo que você não quer. Aquilo que você não quer fica retido na peneira. Como, por exemplo, à esquerda, nós temos a farinha de trigo. Alguns insetos ou impurezas podem ficar retidos na peneira. À direita, nós temos uma peneiração da areia grossa na construção civil, onde serventes e pedreiros eles podem separar rochas grandes ou alguma impureza que ele não quer que esteja no concreto. Separação magnética. Fizemos o que está na figura na esquerda na aula passada, na atividade de observação e demonstração, separando limalha de ferro de areia por meio de um ímã. E nessa figura da direita, também separação magnética para tirar metais que podem ser utilizados na reciclagem, né? Reutilizados. Filtração, processo muito comum nas casas, filtração do café, né? Onde o líquido passa e a borra do café fica retido no filtro. Filtro de piscina nessa figura da direita, e uma filtração muito importante na vida de todas as pessoas no mundo, né? Que tem que ter um tratamento da água que chega na torneira, ou seja, nas ETAs, estações de tratamento de água. Por quê? Porque a água ela pode transportar vários micro-organismos que podem provocar doenças, e algumas substâncias também, né? Então, é fundamental esse tratamento, e é por meio de um filtro que ele é removido. São vários processos, e filtração é um dentre eles. Né? Decantação. Bom, nós temos duas figuras aqui. Já perceberam que sempre quando nós compramos um suco, né, uma caixinha está marcado agite antes de beber? Porque aquilo que está dentro se separa. A parte da polpa fica na parte de baixo, na porção de baixo. Olha essa figura no canto superior direito, um suco de maracujá, onde os caroços, que são menos densos, ficam na parte de cima, o líquido no meio, na porção intermediária, e na parte de fundo, do fundo, a polpa. Então devemos agitar para poder realizar uma homogeneização, né, uma mistura desses materiais todos e dessas substâncias todas, né. Agora perceba nessa figura da esquerda, nós temos um frasco chamado de proveta, é uma vidraria de laboratório. Dentro dele nós temos água suja, água e terra, né. Com o tempo, essa água e terra, a parte sólida da terra, vai cada vez mais descendo e se acumulando na parte de baixo. Quanto mais tempo deixamos, mais a terra fica na parte de baixo e a parte do líquido fica mais limpa, né, mais límpida. Esse processo é chamado de decantação. Lembre de descansar. Você deixa o líquido descansar, ele decanta, ele se separa.
evaporação, separação de um sólido e um líquido. Exemplo, a produção de sal a partir da água do mar, onde a água evapora e fica o resíduo, que é o sal, utilizado nas pessoas, nas casas, do modo geral. Agora, o nome de um processo, a dissolução fracionada. Parece ser um nome complexo, um nome difícil, mas o processo é bem simples. Ele é utilizado para separar dois sólidos, onde um sólido não se dissolve no líquido e o outro sólido se dissolve no líquido. Ou seja, dissolução fracionada. Dissolução vem de dissolver e fracionada de fração, ou seja, uma parte se dissolve. Como exemplo, vamos separar areia de açúcar ou de sal. Como que você faz isso? Mistura água, porque a água vai dissolver o açúcar e a areia não. Na sequência, você pode fazer vários processos de separação, como, por exemplo, utilizar um filtro de café, esses coadores, onde passando essa mistura areia, açúcar e água, a areia vai ficar retida no filtro e a água e o açúcar passam através do filtro. Logo na sequência, só fazer um processo para separar a água do açúcar, que eu vejo duas possibilidades. Ou fazer uma evaporação, deixá-lo no sol para a água ir evaporando e depois fica só o açúcar no fundo do recipiente, ou fazer uma destilação simples, que eu vou explicar no próximo slide. Nessa figura, nós temos uma sifonação, que é esse tubo, esse cano aqui, onde ele está sendo utilizado para tirar essa água que se encontra em excesso aqui na parte de cima da areia. A areia fica e a água mais o açúcar são separados. Bom, eis o processo de destilação simples, que eu falei que explicaria nesse slide. A destilação simples, ela consiste na separação de um sólido e um líquido. Você separa um do outro. Exemplo, sal da água ou açúcar da água. Percebam que nessa destilação simples nós temos vários equipamentos. Nós temos uma fonte onde fogo é produzido, ele é chamado de bico de Bunsen. Nós temos uma telinha onde o fogo incide nele, que é a tela de amianto. E nós temos um balão, chamado de balão de destilação, dentro dele que está a água e o sal, ou água e açúcar. Conforme o fogo vai fazendo esse líquido, essa mistura ferver, essa solução ferver, a parte líquida evapora, sobe por aqui e passa pelo condensador. No condensador, a água vai fluindo dentro dessa parte azulada, azul mais escuro, e essa água que está em forma de vapor, ela é resfriada e ela volta para o estado líquido. E essa água acaba gotejando nesse outro recipiente chamado de Erlenmeyer, que também é muito comum em laboratório. A água evaporando, fica a parte sólida aqui no fundo do balão de destilação, que pode ser, como eu disse, o sal ou o açúcar, depende da mistura. Pronto, ocorreu a separação do sólido e o líquido. Agora um processo de destilação um pouco mais complexo, que consiste na separação de líquidos. Líquidos que tenham diferentes temperaturas de fervura, ou seja, diferentes temperaturas de ebulição. Como exemplo, como que nós separamos o petróleo a partir das frações do petróleo, né? No petróleo, o petróleo é uma mistura de vários componentes importantes para as sociedades, como, por exemplo, gás de cozinha, gasolina, querosene, óleo diesel, óleo combustível, asfalto, o asfalto vem do petróleo, óleo lubrificante de motores, a parafina que é utilizada para fazer as velas. Como separa esses componentes? Simples. Primeiramente, nós aquecemos essa mistura, o petróleo, né, a uma temperatura, creio que superior a 500 graus Celsius. Ela sai dessa fornalha e entra aqui nessa parte, indicada nessa figura, nesse cilindro vertical aqui, nessa parte indicada a 400 graus Celsius. A parte mais pesada do petróleo desce, que será o óleo lubrificante, a parafina e o asfalto. O restante evapora e vai para a porção superior, que está marcado 370 graus. Nessa temperatura, o óleo combustível vira líquido e é separado. E assim, as frações vão subindo, cada vez em pontos mais altos da coluna, onde atinge certas regiões com temperaturas específicas, onde frações são separadas. Por exemplo, a 300 graus, o diesel é separado. A 200 graus, a querosene é separada porque vira líquida. E a 150 graus, a gasolina é separada. As porções mais voláteis, ou seja, que têm menores temperaturas de ebulição, é o propano e o butano, que sai na parte superior
desse destilador. Bom, vamos agora para as questões, as últimas questões do material, do material 4 da apostila, que são duas questões. A primeira questão é: como separar uma mistura entre sal de cozinha, querosene, álcool e diesel? Bom, percebam que temos um sólido e 3 líquidos. Como separar esses 3 líquidos? A partir de destilação fracionada, porque esses líquidos têm diferentes temperaturas de ebulição. Então, o primeiro passo é entender, pesquisar quais são as temperaturas de evaporação, de ebulição, de fervura de cada um desses componentes. Etanol, 78 graus Celsius, gasolina entre 14 e 135 e querosene entre 200 e 260 graus Celsius. Então, que tal se nós aquecermos essa mistura a 150 graus Celsius? O que vai acontecer? Tanto o etanol quanto a gasolina vão evaporar e a querosene e o sal ficarão retidos no fundo desse balão de destilação, dessa estrutura de destilação fracionada. Bom, após realizar esse processo, vamos agora separar a querosene do sal. Como eu separo um líquido de um sólido? Por destilação simples. Eu posso aquecer essa mistura, querosene e sal, a 200 graus Celsius. A querosene vai evaporar e o sal vai ficar retido no recipiente na forma de precipitado. Terceiro passo, separar o etanol da gasolina por meio da decantação. Mas como decantar se o etanol se mistura com a gasolina? É uma mistura homogênea. Simples, misturando sal de cozinha e água. Quando eu misturo sal de cozinha e água, eles separam o etanol da gasolina. Por quê? O sal de cozinha e a água se juntam somente ao etanol e não se misturam à gasolina, mudando as propriedades químicas do etanol, fazendo ele ter uma repulsa à gasolina e se separando. Essa forma que fica após essa mistura. Percebam que no desenho 1 é a gasolina com etanol, ou seja, com álcool. No desenho 2 foi adicionado água e sal, né, essa mistura, que fez o etanol, ou seja, o álcool, se separar da gasolina, sendo que a gasolina ficou na parte superior, por ser menos denso, por ser mais leve, e a mistura etanol, ou seja, álcool mais água mais sal, ficaram na parte de baixo. Bom, agora fazendo um resumo dessa resposta número 1, porque ficou um pouco longa, né? Resposta ficaria mais ou menos assim. Destilação fracionada é o primeiro passo, a 150 graus Celsius, que irá separar o etanol, a mistura etanol e gasolina, do sal mais querosene. Destilação simples a 200 graus Celsius, que separará a querosene do sal. E, por fim, uma decantação após adicionarmos sal de cozinha e água à mistura etanol e gasolina, sendo que essa mistura sal de cozinha e água vai se juntar ao etanol, fazendo ele separar da gasolina. Bom, agora a questão 2, a última pergunta do material 4, explique os processos de destilação simples e fracionada. Destilação simples é um método de separação de misturas homogêneas que separa o sólido dissolvido de um líquido, exemplo, sal e água ou açúcar e água. Destilação fracionada é utilizada para separar os componentes de uma mistura que apresente 2 ou mais líquidos em sua constituição, e sendo que eles tenham diferentes temperaturas de fervura, de ebulição, exemplo, o óleo diesel e a querosene. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo e bons estudos a todos.